Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. A Tua palavra, Pai, ela é poderosa. A Tua palavra, Senhor, ela é perfeita. Traz a Tua palavra no nosso meio hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, hoje eu quero falar o reino de Deus e os seus divulgadores, os seus implantadores. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus sobre a terra, e ele trouxe muitas promessas explicando o que seria esse reino. Quando Jesus foi entregue na cruz, ele estava para ser entregue, e Pilatos pergunta: você é rei dos judeus? Algumas vezes ele responde: tu dizes. E de repente ele fala assim: o meu reino não é desse mundo, você não está entendendo. O que eu vim fazer aqui é trazer um reino que ele é acima dos reinos que tem neste mundo. É um reino poderoso. Eu achei uma passagem em Daniel 2:44, que a gente entende essa passagem como falando daquele momento, mas se você prestar bem atenção, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, porque essa passagem eu não dei para eles colocarem, essa é uma outra, mas se você prestar bem atenção o que diz, aqui Daniel está profetizando esse reino que Jesus iria trazer com seu sacrifício sobre nós. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Uau! Existiu algum reino desse mundo que subsistiu para sempre? Não. Obviamente, Daniel aqui, ele pensando que estava profetizando sobre alguma coisa daquele momento, e como os judeus esperavam Jesus ser aquele que seria um rei que permanecesse para sempre com um reino terreno. Eu acredito que Daniel até pensou que fosse isso também, um reino terreno. Mas olha o que diz aqui. Aqui Daniel está citando antes sobre reinos que tinham na terra. Todos esses reinos, irmãos, eu vou falar umas coisas que você precisa prestar um pouco atenção. Os reinos desse mundo, eles têm influências malignas, de demônios. Daniel mesmo, quando ele recebe a resposta do anjo, que ele estava orando, o que o anjo, foi o anjo Miguel, né, que chegou para ele? Estou confundindo? Não, é isso mesmo, né? O anjo Miguel que chegou para Daniel. E esse anjo, que ele fala que é o anjo que é designado à nação de Israel. Toda nação tem um anjo designado, um anjo de guerra designado, mas tem um demônio designado. E depende para quem aquela nação obedece e se prostra, é o que prevalece. Dá para entender? Hoje eu estou falando coisa mais profunda, gente. Hoje eu estou pregando para valente, hoje eu estou pregando para exército. O que acontece quando esse anjo fala? Desde o primeiro momento que você se propôs a orar, eu vim, mas eu fui resistido por quem? Quem lembra? Pelo príncipe da Pérsia. Era o príncipe mesmo? Não, era um principado, era uma potestade que resistia à resposta para Daniel. Nós vivemos, queridos, abram os olhos, a nossa vida, o que a gente passa aqui, existe um mundo espiritual que está mais preocupado com a eternidade do que aquilo que a gente passa aqui na terra, porque a nossa vida aqui é um sopro, a eternidade é que é a eternidade.
E esse reino que Jesus veio trazer e estabelecer, ao vir na terra como homem, ao morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, esse reino é o reino dos céus. E é esse reino que ele começou desde que ele andava na terra. Começou a ensinar aos seus discípulos. Ele chamou 12, porque ele precisava passar para aquelas pessoas um ensinamento de algo tão profundo, que precisaria ter uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança completa de entendimento das coisas de Deus. Por que muitas pessoas não permanecem depois de receber Jesus? Porque eles não têm uma metanoia. Eles continuam olhando para Jesus, olham para Jesus como um servo que vem para transformar a vida deles nessa terra melhor. E o reino dos céus é muito mais do que isso. O reino dos céus, antes de tudo, é o perdão do seu pecado. O reino dos céus é fazer com que você seja preparado para uma eternidade com Deus, seja perdoado, um dia chegar na presença do Pai e ser olhado e falado: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O reino dos céus, ele é algo que a gente traz uma verdade, aonde a gente traz aquilo que está no reino dos céus, que é a alegria, a paz, a saúde, e a gente já, através da nossa oração e de nosso posicionamento, ao orar por um enfermo e ele ser curado, ao orar por uma pessoa que está numa situação difícil e aquilo se resolver, ou trazer uma palavra de consolo, ou estar ali simplesmente trazendo a esperança, uma esperança de que algo vai acontecer para aquela pessoa. Nós estamos fazendo isso, nós estamos trazendo o reino dos céus, nós estamos trazendo a realidade do reino para essa terra. E Jesus precisava fazer eles mudarem. Porque João, na carta, não me lembro qual que é agora, uma das cartas de João, ele fala: não ameis o mundo. Reino dos céus, amor ao mundo, não cabe no mesmo espaço. Está dando para entender o que eu estou falando? Precisa haver uma mudança de pensamento, aonde a gente começa a amar mais o reino que há de vir, e o rei desse reino que é Jesus, e querer trazer isso para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, do que amo tanto esse mundo e eu quero tanto as coisas desse mundo, que eu ouvi dizer que quando eu aceito esse Jesus, ele faz com que seja melhor aqui esse mundo. Deu para perceber a diferença, gente? Aí quando alguma coisa desse mundo não sai do jeito que eu queria, Jesus não serve mais para mim. Já ouviu alguém dizer isso? Deus não me deu isso? Também não vou servir mais Ele. Ah, não recebi aquilo? Também não vou servir mais Ele. Nós precisamos receber essa mudança. E Jesus pegou aqueles discípulos, ele pegou 12, porque 12 ele conseguia ensinar o dia a dia, mostrar como se levava o reino dos céus para as pessoas, e eles começaram a andar com Jesus, e viam as palavras que ele falava, mas também via que ele entregava a sua vida, para deixar a vida do outro melhor. Ele ia, orava por enfermos e eles eram curados, ele orava por endemoniados e eles eram libertos, ele vinha e ele entregava a sua vida, e durante todo o dia, ele ficava ali, orando por aqueles que ninguém queria chegar nem perto. Ele tocava leprosos, que eram imundos, e aqueles leprosos eram curados.
E ele começou a mostrar que isso era o reino de Deus. Isso era o reino de Deus. Ele trazia aquele reino nessa terra. E foi ensinando aqueles 12. E quando ele falou, agora é hora de treinar os 12. Então, vamos ver ali o momento que ele envia os 12, em Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E ali Jesus fala, agora vão vocês, 12. Vão, leva isso que eu estou te ensinando. Leva. Mas Jesus, nós andamos com você até agora e só um Senhor que cura. Pois eu agora pego a minha autoridade e coloco sobre vocês. Vai lá, Pedro. Vai lá, João. Vai lá, Natanael. Vai lá. Vai lá, Judas. Vai que agora é com você. Vai lá, Mateus. Eu estou dando essa autoridade. E eles que nunca tinham feito nada, eles foram. Simplesmente porque eles queriam chegar e fazer como Jesus, implantando aquele reino. E eles ficaram maravilhados, porque os demônios saíam, porque enfermos eram curados, e pessoas começavam a conhecer, e a também ter uma mudança de pensamento, para saber o que era o reino de Deus chegando naquele lugar. Quando vem, agora Lucas 10, nós vamos ler o 1, 2 e o 9. Quando aqueles 12 vêm, eles já estão preparados para ensinar outros. E eles começam a ensinar também, porque, imagina, você acha que ficava só os 12 com Jesus? Ficava uma muvuca. Os 12 eram ali. Então sempre tinha aqueles mais próximos. E eles começaram, provavelmente, imagina. Gente, quando você ora por alguém e alguém é curado, você não conta para ninguém? Você chega na sua casa e você não sabe o que aconteceu hoje. Eu estava na rua, aí chegou tal pessoa, aí chega alguém na tua casa, vinha aqui, escuta o que Deus fez. Provavelmente os 12 fizeram a mesma coisa. Chegaram para quem estava mais perto, olha, a gente saiu, e olha, e tinha um lá que estribuchava. Eu cheguei e falei, sai em nome de Jesus, e saiu. E aí já tem agora, já não tem mais 12, agora tem 70. Algumas versões falam 72 e outras falam 70. Eu acredito no 72, porque aí é 6 vezes 12. Aí eu já imagino que é a multiplicação, né? É 6 vezes 12, já tem 72. E se a gente pensar 72 e que Jesus mandava de 2 em 2, já era o líder e o Timóteo da célula. Já dá o 144. E olha o que diz ali, vamos ler Lucas 10, versículo 1, 2 e depois o versículo 9. Depois disso, o Senhor designou outros 70, algumas versões têm 72, e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora vai para o 9. Curai enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Você percebeu uma coisa? Que Jesus mandou eles na frente, para que eles já fossem curando um monte de enfermo, para quando Jesus chegasse lá, tivesse menos enfermo para ele curar. Já tivesse mais gente para seguir do que gente para ficar. Agora é para Jesus curar. Mas Jesus ali traz sobre eles essa autoridade. Traz sobre ele essa autoridade de ir e implantar o reino de Deus também. E aí a gente pode ver a sequência do que vai acontecendo. Agora vamos para Atos 1:8, o que acontece? Ali Atos 1:8 já vai começando a falar daquilo que diz respeito a nós. E ali Jesus manda com que eles
Fiquem lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que diria desse poder? Poder para curar, poder para libertar, poder para anunciar o reino de Deus. Poder, irmão de Deus, não é poder só para a gente falar, ai que gostoso esse frio da espinha, ai que lindo porque eu vi isso. O poder de Deus tem propósito. Porque a gente fala, eu quero poder, para quê? Para depois ficar com preguiça de orar? Para depois quando a gente chama para vir orar, você não quer orar? Você não quer orar por pessoas que estão enfermas, não quer estabelecer o reino de Deus, então para que você quer poder? E ali ele começa algo que já era tremendo. Agora, olha que coisa mais linda. Vê Atos 1:15, o que diz quando eles foram e ficaram orando lá. Atos 1:15. Naqueles dias, naquele momento que eles estavam ali em oração, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Uau! 12, 70, 120. Vai multiplicando aqueles que receberam poder, era mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidas naquele lugar, quando a gente vê em Atos 2, que enquanto eles se reuniram naquele lugar, desceu o poder do Espírito Santo sobre eles. Para quê? Agora Jesus já não estava mais. Agora o ID vinha do próprio Espírito. Enquanto Jesus estava na terra, ele impartia aquele poder, ele dava o poder, e aí ele falou, agora eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e esse Espírito Santo vai colocar poder sobre a sua vida, para que você vá e implante o reino de Deus aonde você estiver, e faça com que o reino de Deus chegue nesses lugares. Sabe o que acontece, irmão? Hoje é tempo de nós implantarmos o reino de Deus na nossa nação. E voltando àquilo que eu falava do começo, da guerra espiritual que se trava na nossa nação. Se os valentes do Senhor, se o exército de Deus não tomar posicionamento de oração, ainda será o principado do inferno que vai determinar o governo da nossa nação. E eu não estou falando de política, não estou falando de pessoa, não estou falando do governante, eu estou falando do governo espiritual, ok? Não estou falando de pessoas, não estou, porque as pessoas são influenciadas ou pelo espírito das trevas, ou pelo Espírito de Deus, e nós vamos só calar o espírito das trevas, se nós começarmos a clamar, se nós tomarmos posicionamento, e o nosso posicionamento tem que ser de oração e do ID, o de levar esse reino, de propagar esse reino, porque mais e mais pessoas vão começar a viver o reino de Deus aqui, a fazer a vontade de Deus, então a nação começará a fortalecer o exército do Senhor, para dirigir a nossa nação. E aonde a bênção do Senhor está sobre uma nação, gente. Eu poderia aqui, uma hora que eu tiver muito tempo, e vou trazer estudos mais profundos, que não é hoje, mas uma nação que teme ao Senhor, ela tem uma bênção sobrenatural. E isso são fatos, uma nação, quando ela começa a rejeitar o Senhor, começa a vir sobre aquela nação opressão, começa a vir sobre aquela nação pobreza, começa a vir sobre, e a pobreza ela vem de várias formas, tá, gente? Porque às vezes tem uma aparente riqueza, mas debaixo dessa riqueza existe uma escravidão do povo. Porque a bênção de Deus, ela não traz só a bênção para os bambambãs, ela traz a bênção para todo o povo de uma nação.
mesmo os mais simples, com um ganho menor, mas que têm a bênção de Deus, que têm uma dignidade. E nós somos aqueles que deveríamos levar esse reino, levar essa verdade. A verdade através de expulsar demônios, curar enfermos, levar a palavra do Senhor e nos posicionar em oração. Você sabe que você é um valente de Deus? Quando a gente lê Mateus 13, é muito interessante, porque Mateus 13 tem várias parábolas, e todas falando sobre o reino dos céus. Porque às vezes você já ficou com dúvida de pensar assim, mas o que afinal de contas é o reino dos céus? E é interessante como como Jesus vai ensinando ali sobre o reino dos céus. Mas sabe o que é mais lindo nessas passagens de Mateus? Ali ele fala, em várias passagens, que é algo pequeno, mas que ele começa a se multiplicar. Parábola do semeador, porque na terra boa dá 30, 60 e 100 por um. Do grão de mostarda, que fala que sendo pequenininho ele transforma numa grande árvore. Aí tem a parábola também do qual mesmo, do grão de mostarda, do fermento. Que o fermento a gente coloca, né? Quem cozinha aqui? Quem já fez bolo? Que aí você põe uma colherzinha de fermento e aquela massa ela cresce. Jesus vai falando que o reino de Deus, ele pode começar com uma palavra que você fale. Um lugar que você chegue e determine o reino de Deus ali. E você não tem noção da dimensão que ele vai tomar. Cada vez que você tem fé e que você chega num lugar para estabelecer o reino de Deus ali, cada vez que você chega numa situação ali para falar, aqui chegou o reino de Deus, e você tomar autoridade e orar naquele lugar, você não sabe o quanto aquilo vai trazer a manifestação de Deus nessa terra. Às vezes você se sente tão pequeno, querido. Você acha que teu alcance é tão pequeno. Uma pessoa que você às vezes na rua compartilhou o reino de Deus e orou por ela, ele é como essa semente do grão de mostarda. Talvez você nunca veja a árvore que você semeou, mas você semeou uma linda árvore ali. Tem muitas vezes que você semeou o reino de Deus e você não faz ideia. E talvez só na eternidade que você vai ver o fruto. Mas o fruto vem. Mas o fruto vai acontecer. Vai acontecer. O reino de Deus, ele é semeado através da nossa vida. E hoje é conosco. Hoje é conosco. Em Atos 2:30 fala algo que agora tem a ver com a gente. Olha o que diz lá em Atos 2:30. Vamos colocar. Não, então eu marquei errado. Então não é Atos 2:30 não. Deixa eu ver aqui. É aonde fala. Não, não é isso não. Bom, deixa aí. É aonde fala que essa promessa é para todos aqueles que ainda iriam crer. Acha esse versículo que eu marquei alguma coisa errada aí. Não sei o que eu fiz errado aí. Às vezes a gente anota, né? A gente olha tanto e marca errado. Essa promessa, esse poder é para nós hoje. Deus tem dado esse poder para você. 39, obrigada. Atos 2:39, eles mandam recado para mim aqui, gente, é muito legal isso. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para mim e para você, aquilo que começou com os 12, 70, 120, aí Pedro pregando para aquele povo e para todos nós, essa promessa e esse poder. Você não precisa sentir nada, você só precisa crer e ir. Eu não senti ainda, não precisa sentir, ok? Não precisa sentir nada,
precisa só ir e crer na palavra que Jesus deu para você. Para você. E você sabe que mais do que nunca é tempo de nós implantarmos o reino de Deus. A maldade tem se multiplicado de uma forma absurda. Aquilo que é mal parece que é bom agora. Aquilo que é bom é mal. É um negócio tão absurdo, que às vezes a gente não entende, mas sabe por quê? Porque o principado das trevas está prevalecendo, porque o povo de Deus precisa se posicionar. E nós não temos mais tempo de, não sei, não estou muito certo disso. Irmão, posição, o que o meu Jesus quer, o que está no reino de Deus, trazer a verdade do reino de Deus para essa terra. Essa terra está virando uma bagunça tão grande, que eu fiquei indignada essa semana com algo que eu fiquei sabendo, porque às vezes eu fico meio distraída, e não percebo algumas coisas. Eu fui assistir aquele filme, O Som da Liberdade, e é um filme feito por cristãos, tudo, mas não é um filme para divulgar a igreja. É um filme que trata a respeito de tráfico de criança para abuso sexual. É um filme pesadíssimo, mas que todos têm que assistir sim, porque é uma verdade. Porque o diabo, um dos alvos maiores do diabo nesses nossos dias são nossas crianças. São nossas crianças. E nós não podemos ficar, eu não tenho posição a esse respeito. Como você não tem posição, gente? O que você acha? Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Quem não se tornar como uma criança, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, melhor seria que se pusesse uma pedra bem grande no seu pescoço e se atirasse ao mar. Essa é a posição de Jesus. Você está em dúvida do que da posição de Jesus? E aí depois que eu assisti o filme, que na verdade fiquei até mal um tempo, né, mas é um filme forte, mas necessário, para nós tomarmos posição que o reino de Deus precisa ser propagado. A maldade tem se multiplicado. Vocês estão vendo como as pessoas conseguem ser más hoje? A maldade está se multiplicando de uma forma tão absurda, que o reino de Deus, que é a bondade, a misericórdia, a paz, a alegria, ela tem que ser divulgada nessa terra. Que aí, foi até minha neta Giovana que mandou para mim, publicações, levantou uma hoste maligna, difamando esse filme, falando que tem conotação política. Gente, eu falei, ou essa pessoa é idiota, burra, assim, idiota no sentido de ser muito burro, ou essa pessoa, ela não assistiu o filme. Eu acredito que ela não assistiu, ouviu falar de alguém e fica falando besteira. E às vezes você fica acreditando em tudo que é publicado, irmãos. Se apegue à palavra de Deus e para de acreditar em tudo que sai na internet. Hostes malignas estão colocando coisas para confundir e ver se faz com que se perca até os escolhidos. Então pare de acreditar em tudo que você vê. Assiste, gente, não tem nada político ali, nada, absolutamente nada, a não ser que você ache que é político alguém querer defender que as crianças não devem ser roubadas dos seus pais e vendidas como escravos sexuais. Tem alguma coisa política nisso, gente? Se tiver algum político que concorda com isso, pelo amor de Deus, né? Aí ninguém vai querer esse político, dá licença. Não tem nada a ver com nada disso. Então, irmãos, a maldade está tão intensa nesse mundo, que se não for a gente, por isso que eu falei, hoje eu estou numa indignação do meu espírito. Nós não podemos continuar a ser cristãos, crianças, que ficam discutindo por bobagem.
Se você vê na internet também, pastores, cristãos que ficam falando mal de outros pastores, deleta, bloqueia, cancela, porque não é tempo mais dessa criancice. É tempo da gente tomar posição de quem nós somos e assumir o nosso lugar, de levar o reino de Deus aonde a gente estiver e de trazer o reino de Deus. Porque se nós clamarmos, se nós chorarmos, se nós nos humilharmos, o Senhor ainda fará coisas grandes pela nossa nação. Não está entregue, não está acabado. Estamos numa guerra. Aonde estão os valentes? Brigando, dizendo, falando mal de pastor um do outro na internet, falando que você é melhor pastor que o outro, a igreja brigando entre si, coisa de criança. Esses dias eu estava lendo uma passagem que Jesus também falava assim, que vocês são que nem criança. Um fala, ai, eu toquei, você não dançou, ai, eu fiz, você não chorou. Tem uma passagem que Jesus fala isso assim, vocês ficam com nhenhenhê, com coisinha besta. Enquanto eu deixei sobre você um poder para ir e levar o meu reino e trazer a verdade, porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E é a hora da luz chegar. A luz não chega com uma pessoa, a luz não chega com uma pregação de altar, a luz chega com cada um de nós indo, e aonde nós estivermos, nós temos luz. É ali que a luz chega. A luz chegou às nações, não porque Pedro pregou naquele dia, mas porque aqueles todos tomados do Espírito Santo foram levar o evangelho aonde tinham que levar. É tempo da igreja deixar de criancice. Crianças não vão suportar. O mundo não vai te amar. O mundo vai falar que você é ruim. O mundo vai deturpar aquilo que você fala e a verdade. Mas aonde a gente chegar, a gente tem que levar o amor de Deus. A gente tem que levar, não é aquela conversa, irmão, de isso pode, isso não pode. Leva o amor e a graça de Deus, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não chega como julgador, chega como libertador. Moisés, quando ele quis ser juiz, ele matou um egípcio. Quando ele foi tratado por Deus, ele entrou como libertador, e ele libertou um povo. Não entre como juiz para levar o reino de Deus. Você não entra para levar o reino de Deus apontando o erro da outra pessoa, mas apontando a outra pessoa para o céu, onde há perdão para todo o erro que ela tem. Levando os olhos daquela pessoa para aquele que era, que é de vir, que é de vir, aquele que deu a sua vida por amor a nós, para nos libertar de todo o nosso pecado. Jesus veio para limpar a nossa vida. Então vamos levar esse reino como Ele levava. Como Ele levava esse reino. Como Ele ensinou os 12. Com poder, autoridade e graça, conhecendo esse reino que Ele é. E nós vamos ver a nossa nação ser mudada. Nós vamos ver o reino de Deus prevalecer. Se nós nos posicionarmos. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas a cada momento que nos unirmos em oração, Deus vai estar fazendo coisas grandes e poderosas. A cada família, a cada pessoa que você consegue fazer chegar o evangelho do reino, o evangelho das boas novas, algo muito grande vai estar acontecendo. É um grão de mostarda. É um grão de mostarda. E vai dar muito fruto. Eu vou desafiar essa igreja a começar a entender que o culto de domingo é o dia de trazer alguém para conhecer o reino de Deus. Que você já desde segunda-feira comece a orar e a pensar: Senhor, me mostra quem é que o Senhor está querendo levar para a igreja e me leva até essa pessoa. Me mostra, Senhor, prepara o coração e me dá graça para poder levar essa pessoa até a tua casa. Para levar essa pessoa a conhecer mais de Ti. Me ajuda, Senhor, a levar para a célula e para a casa de Deus. Para que a gente comece a ter esse costume de, como exército, eu estou resgatando pessoas do inferno. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem?
Tremendo. História verídica. Quem não assistiu ainda, assiste, porque é bom demais esse filme. É bom demais esse filme. Mas que me marcava, é que quando ele, naquele momento dele resgatando aquelas pessoas, num momento de muito perigo para ele, e ele falava assim, só mais um, né? Hã? Me ajude a salvar mais um. Me ajude a salvar mais um. Me ajude a salvar mais um. Que essa seja a nossa oração. Nós estamos em zona de guerra, irmão. Não é uma guerra natural. Glória a Deus por isso. Mas é uma guerra espiritual. Que você levante de manhã dizendo, Senhor, me ajude a salvar mais um. Me ajude a salvar mais um. Me ajude, me dê ousadia para salvar mais um. Me dê ousadia para levar o teu reino. Eu quero pedir que vocês fiquem de pé, que nós vamos orar.